O texto diz assim: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, agora pedindo ao Senhor que nos ajude na compreensão da Tua palavra, Pai. Oramos pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento, meu Deus, porque sem isso, sem essa capacitação do Espírito Santo, Pai, somos incapazes de entender a Tua palavra. Por isso nós oramos, por isso nós suplicamos a Ti. Ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja compreensiva em nossa mente e no nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou dar sequência, na verdade, aqui. Nós estamos praticamente já finalizando aqui o capítulo 6, mas ainda temos algumas ministrações. Eu venho tratando desse texto há um bom tempo, irmãos. Faz um bom tempo que eu trato disso. Sozinho, quando estou em casa estudando o texto, quando eu estou lendo outros comentários, pensando a respeito do que eu vou pregar, um pensamento me vem à mente, né? O pensamento é: será que é necessário realmente fazer uma exposição tão minuciosa como a gente vem fazendo? Porque essa é uma pergunta que eu sempre faço a mim mesmo sobre qualquer texto que eu prego, entendeu? Será que é necessário? Porque eu tenho consciência, e se você for no nosso YouTube ou no Facebook, você vai pegar muitas ministrações. Só o versículo 19, querido, são 4 horas de pregação no versículo 19. A pergunta é: isso é necessário realmente? Há uma necessidade de você enfatizar tanto um texto como eu venho fazendo? E quando eu penso nisso, querido, uma outra pergunta me vem à mente. A pergunta que me vem à mente é: qual seria, dentre os temas bíblicos que nós estudamos, aquele que é o mais importante de todos, que se sobressai a qualquer outro que você possa mensurar ou que você possa falar? Porque é importante a gente falar, querido, de vida prática, das necessidades que nós temos como pessoas. É lógico que isso é importante, entendeu? É importante a gente saber o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito de como eu devo viver a minha vida financeira, com certeza. De como eu devo viver a minha vida conjugal, não há dúvida sobre isso. É importante eu saber o que Deus tem para me dizer a respeito da relação com as pessoas com as quais eu convivo. Tudo isso é necessário. Eu preciso saber a respeito de como eu devo me comportar diante de lutas, de tribulações, com enfermidades, com crises financeiras ou crises conjugais. É lógico, tudo isso é importante, irmãos. Mas será que é isso que há de mais importante na Bíblia? Será que a igreja deveria gastar tanto tempo falando disso? Porque convenhamos, irmãos, a maioria das igrejas, a maioria das pregações dizem respeito a isso, entendeu? Ao nosso viver nesse mundo e como que a gente deve viver. Mas é esse o tema mais importante da Bíblia? E a resposta vai ser não, não é. Por mais importante que seja, por mais que a gente deva abordar essas questões, não é o que há de mais importante. Mas o que há de mais importante na Bíblia, irmãos? Qual que é o tema central de toda a Bíblia? E a resposta, querido, é, numa palavra, salvação. A resposta é essa, irmãos. Porque você pode ser instruído e até viver bem como casal, até viver bem financeiramente, até desfrutar de bons relacionamentos, sem que, contudo, você tenha aquilo que é a essência do ensinamento bíblico, irmãos, que é a salvação. Então, sim, querido, às vezes eu penso que
é necessário que a gente gaste tempo contrariando todos os mestres nessa área do ensino bíblico, entendeu? Que dizem que você não pode pregar mais do que 40 minutos, porque uma pregação que vai além dos 40 minutos, ela se torna enfadonha, e que as pessoas não têm paciência de ouvir mais do que isso, e que isso se torna um desperdício de tempo, contrariando aqueles que dizem que você deve ensinar a igreja, ou dizer à igreja aquilo que ela quer ouvir, porque isso torna a mensagem atraente e você pode lotar a igreja. Contrariando tudo isso, querido, eu acredito que a gente deva gastar muito tempo tentando entender a salvação, como ela funciona, tentando entender santidade. Porque veja que coisa interessante, irmãos. Está escrito lá em Efésios 1, versículo 4, 5, né? O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, há uma eleição e a principal característica de um eleito de Deus é exatamente a vida de santidade, entende? Sem santidade, eu não posso dizer que uma pessoa é eleita, irmãos, porque um eleito, por mais que ele tropece durante a sua caminhada, haverá no coração dele uma busca por uma vida de santidade, porque essa é a principal característica de alguém que foi eleito pelo Senhor, entendeu? Santidade. Então, é necessário que a gente gaste tempo trabalhando salvação e santificação, que é exatamente o que Paulo faz aqui na carta aos Romanos. Capítulo 5, na verdade, capítulo 3, capítulo 4 e 5, Paulo está falando sobre salvação. Capítulo 1, na verdade, 2, 3, 4, 5, Paulo está falando sobre salvação. Aqui, o assunto ainda é salvação, só que com uma abordagem voltada para essa questão da santificação. É a salvação manifestada na prática, que é uma prática de vida de santidade, entende? Então eu preciso gastar tempo, querido, tentando entender o que Paulo está dizendo. Sim, eu lamento, irmãos, porque eu reconheço que boa parte da cristandade no Brasil não tenha interesse em aprender assuntos como esse. E aí você vai ver grandes homens de Deus que poderiam nos dar, irmãos, trazer para nós palavras poderosíssimas, mas não fazem porque sabem que a igreja pode, de certa forma, rejeitar, entendeu? Não tem a paciência necessária para se expor realmente ao que o texto diz. A entrar em minúcias, irmãos, porque é necessário, querido. E essa é uma carta, querido, que exige de nós essa dedicação, esse interesse realmente em querer aprender. Veja, Paulo está dizendo aqui, olha, porque quando éreis servos do pecado, estáveis, livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Aqui, querido, Paulo está na reta final de uma argumentação muito profunda, falando da nossa união com Cristo. Se eu sou crente, eu sou alguém que estou unido espiritualmente a Cristo. Eu estou inserido em Cristo, e porque eu estou inserido em Cristo, tudo aquilo que aconteceu a Cristo é atribuído a mim. Tanto é que Paulo vai dizer, nós morremos com Cristo, nós somos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Por que ele diz isso? Porque nós estamos em Cristo Jesus, entendeu? Nós somos unidos, o Espírito Santo nos batizou em Cristo Jesus, ele nos inseriu, nós somos agora membros do corpo de Cristo, irmãos. Mesmo que você não entenda isso, essa é a verdade que a Bíblia descreve a nosso respeito, essa é a nossa condição como homens e mulheres de Deus. Agora, esses homens e mulheres de Deus que foram inseridos em Cristo, eles são chamados a viver em santidade. E aí eu preciso entender esse chamado de Deus para a minha vida de santidade, querido. Então vamos aqui, irmãos. Opa, não me faz isso não. Bom,
O que nós temos aqui, dos versículos 20 até o 23, é uma espécie de complementação do que foi dito nos versículos 19. Olha, a importância do que eu estou colocando aqui, irmãos, você tem nessa carta. Porque Paulo, ele gasta praticamente 23 versículos para dizer uma verdade. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos mortos para o pecado não tem mais domínio sobre nós, e ele diz isso de várias maneiras, queridos, mas sempre trazendo uma mesma. Nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado. Ele vai se repetindo, ele vai se repetindo, se repetindo. Se para Paulo foi importante, querido, repetir tantas vezes a mesma coisa, é lógico que essa é uma verdade importante para a igreja, para o povo de Deus. Por isso que a gente precisa gastar tempo tentando entender aquilo que Paulo diz. Então, olha só, esses versículos aqui que nós lemos aqui, mais o 22 e o 23, eles são uma espécie de complementação. Paulo já estabeleceu a doutrina, Paulo já fez uma aplicação da doutrina, agora ele vai complementar ele vai colocar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de instrução a respeito do que ele vem dizendo. Então eu vou tentar fazer você entender, fazendo só um apanhado para você entender, chegar onde nós estamos aqui. No versículo 18, Paulo diz que nós somos libertados do pecado e feitos servos da justiça. Verdade, a nosso respeito, incontestável, entendeu? Não há discussão aqui, você tem que crer no que está dito, porque essa é a nossa posição diante do Senhor, é isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós somos libertados do pecado. Nós não pertencemos, nós não somos mais escravos do pecado. Nós já morremos para o pecado e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Portanto, nós somos libertados do pecado. Mas não só libertados do pecado, nós somos libertados do pecado e feitos escravos da justiça. Nós somos tirados de um reino e transportados para outro reino. Por causa dessa verdade a nosso respeito, nós devemos apresentar os nossos membros para servir a justiça da mesma forma que nós usávamos os nossos membros para servir à imundícia, para servir ao pecado. Isso é dito no versículo 19 e nós gastamos praticamente 4 horas para tratar de todos os pormenores relacionados a essa verdade. Agora, ele vai explicar isso que ele disse nos versículos 18 e 19, dizendo por que nós devemos agir da forma como nós somos exortados. Qual foi a forma? Assim como vocês apresentaram, ofereceram seus membros para servir ao pecado antes de conhecer a Cristo, agora vocês devem, da mesma forma, apresentar os membros de vocês para servir a Deus, entende? Então ele vai mostrar isso para nós, querido. E veja que coisa interessante, irmãos. Veja como é que ele faz isso. Olha, primeiro, o apóstolo vai nos dar aqui algumas razões negativas para ter feito o que ele nos conta que fez no versículo 19. Essas razões são dadas em termos do que nós éramos outrora, entendeu? Em nossa velha vida. Aí ele diz assim: porque quando éreis servos do pecado... Veja o texto, irmãos. Tente pegar o texto com um pensamento só. Olha só. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falam em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque, ele está explicando, porque como vocês eram escravos do pecado, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, no tempo que vocês eram escravos do pecado, que fruto vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Então ele está tratando aqui do tempo em que nós éramos escravos do pecado, do tempo em que nós oferecíamos os nossos membros para servir ao pecado. Esses 2 versículos tratam disso, tá bom? Depois, no versículo 22, ele nos dá a razão positiva, a saber, o nosso presente estado e condição e as suas possibilidades. Então, ele diz por quê.
está se referindo à nossa época, quando nós éramos escravos do pecado. Agora ele vai falar da nossa condição atual. Mas agora, libertados do pecado, ou tirados desse império, desse governo do pecado, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, por último, ele vai concluir isso tudo, colocando tudo numa sentença, numa declaração, né? Gente, é incrível. E agora ele junta as duas verdades e faz uma sentença só. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ele está se referindo de quando nós vivemos o pecado, quando nós oferecemos os nossos membros ao pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que Paulo conclui esse texto, irmãos. Só que isso eu estou apenas citando a maneira como Paulo faz isso. Agora nós vamos entrar nos detalhes de como isso ocorre de fato, irmãos. Tá bom? Então, nos versículos que nós vamos estudar hoje, Paulo faz referência à nossa vida antes de sermos salvos. Portanto, ele está falando da vida de pecado que nós tínhamos, tá bom? E o que ele diz a respeito aqui, nesses versículos 20 e 21, ele está dizendo, querido, está falando de todas as pessoas que não conhecem a Cristo. Ele fala de nós antes de conhecer a Cristo, e por tabela, ele fala de todas as pessoas, de qual é a condição dessas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, como elas vivem, o que é ser escravo do pecado, como é que se oferece esses membros a serviço do pecado, tá bom? Mas nós vamos dividir essa questão toda em duas partes. Primeiro, Paulo vai nos lembrar aqui qual era o nosso estado e a nossa condição antes de sermos alcançados pela graça, e depois do versículo 21, ele considera em detalhe o caráter daquela maneira de viver. Veja, porque é isso que nós vamos tratar aqui hoje, tá bom? Ele vai nos lembrar do nosso estado, da nossa condição antes de sermos alcançados, esse versículo 21, e depois, no versículo 20, e depois no versículo 20, ele vai considerar, querido, em detalhe, o tipo de vida que vivia uma pessoa, ou que vive uma pessoa que é escravo do pecado. Bom, o que Paulo diz a respeito, querido, de quem ainda não foi alcançado pela graça, da nossa condição antes de ser salvo? Ele diz, essa pessoa é um escravo do pecado. É uma afirmação assustadora, mas que infelizmente hoje perdeu um pouco o sentido, tá bom? Paulo diz, quando éreis servos do pecado, vocês eram escravos do pecado. Ele está dizendo, antes de ser alcançado por Deus, antes de ser tirado do império das trevas e ser transportado para o reino de Deus, vocês eram escravos do pecado. Irmãos, essa é uma verdade assustadora, que hoje já não assusta tanto. A gente precisa ser honesto, tá bom? E por que isso não assusta mais, querido, tanto? Porque nós não pregamos mais sobre a gravidade do pecado. Quando eu digo nós, eu estou generalizando, tá bom? Porque eu sei que aqui e acolá, né, como nós fazemos aqui, eu sei que há outros pastores que pregam. Mas nós somos uma minoria tão insignificante, querido, que quase não conta, tá? Há uma pregação muito antiga de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele pregou sobre a realidade do inferno. Veja, a pregação desse homem ainda existe. Se você for para a internet e você digitar lá, pecadores nas mãos de um Deus irado, você vai encontrar a íntegra da pregação de Jonathan Edwards. A mensagem era pregada lida, tá bom? Lida. Ele lia a pregação. Mas a história conta, querido, que o poder de Deus veio sobre aquele ambiente, sobre Jonathan Edwards, de uma maneira assim tão assustadora, que as pessoas se agarravam aos bancos com medo de irem para o inferno, entende? Então, naquela época, a igreja falava muito da gravidade do pecado, da possibilidade do inferno, e as pessoas, quando elas iam a Deus não só por amar a Deus. Hoje há uma preocupação muito, né? As pessoas não têm que ir a Deus
com medo do inferno, elas têm que ir a Deus por amor. Ô, irmãos, eu não sei nem como é que se explica um negócio desse, tá bom? Porque o que torna o evangelho algo atraente e poderoso é exatamente, irmãos, essa possibilidade de você estar debaixo da ira do Senhor e de você ser punido por causa da sua vida de pecado. Mas hoje as pessoas não querem saber disso, não querem falar disso, porque isso não dá ibope, na verdade. Então, a questão é, irmãos, e Paulo diz muito claramente: todos aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, essas pessoas, elas são escravas do pecado. Ponto. Isso não se discute, irmãos. Esse é um ensino bíblico. Escravos do pecado. Não importa se essa pessoa tem boa moralidade, não importa se ela é religiosa, nada disso importa, irmãos. Se não tem a Cristo como Senhor e Salvador, ela é escrava do pecado. Isso significa que ela não tem vontade própria. Ela vive sob o domínio do pecado. Ela é uma escrava, ela faz a vontade do seu Senhor. Ela vive para agradar ao seu Senhor. Essa pessoa não tem temor a Deus. Essa pessoa não ama a Deus. Por mais que ela possa falar da boca para fora, ela não ama a Deus porque ela é escrava. E um escravo não pode servir a dois senhores. Outra coisa que Paulo diz aqui, querido, a respeito dessas pessoas, é que elas estão livres da justiça. Vou ler o versículo todo agora, olha. Porque quando éreis servos do pecado, ou escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. O que isso significa, irmãos? Primeiro, há uma interpretação no sentido de que durante o tempo da escravidão sob o pecado, essas pessoas tinham liberdade de fazer o que quer que desejasse. Eles interpretam isso. Ser livre da justiça significa que a pessoa, por estar debaixo do pecado, ela pode fazer o que bem entende, entendeu? Não havia restrições impostas a ela. Eram agentes livres que podiam fazer o que quisesse, estando absolutamente livre de toda a lei e de todas as restrições e proibições. Eu lembro aqui, querido, de uma pessoa que eu conheci há um tempo, foi amiga minha, colega de ministério até. Ela se desviou, essa pessoa se desviou dos caminhos do Senhor. E aí, eu insistindo para voltar, olha o pensamento dela. Edilson, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso obedecer a Deus. Se eu não for, eu estou livre para viver do jeito que eu bem entender. Olha o pensamento, irmãos. Olha o pensamento, entendeu? Eu não posso ir para a igreja, porque se eu for, eu tenho que me ajustar à realidade da igreja. Eu tenho que obedecer à igreja, eu tenho que obedecer aos mandamentos da palavra e tudo. Agora, se eu não estiver lá na igreja, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu prefiro não ir para a igreja. É uma amiga minha que ainda hoje está perdida, entendeu? Por causa de um pensamento maligno, querido. Por que esse é um pensamento maligno, irmãos? Olha o versículo 16 do próprio capítulo que nós estamos estudando, tá? Não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Esse versículo, ele revela de maneira impressionante, querido, o equívoco dessa interpretação. Pois o homem, diz o texto aqui, que ele é ou escravo do pecado ou escravo da obediência. Então essa ideia de ser livre para fazer o que bem entende, não existe, entendeu? Não é isso que significa ser livre da justiça. Livres da justiça, irmãos, significa que quando vocês eram escravos do pecado, quando nós éramos escravos do pecado, nós não poderíamos ser escravos da justiça. É isso que Paulo está dizendo. É lógico que eu vou explicar isso aqui, tá bom? Mas a ideia é essa. Quando eu era escravo do pecado, eu não poderia ser escravo da justiça. Por quê? Porque eu não posso servir a dois senhores, irmãos. Ou eu sirvo a justiça, ou eu sirvo ao pecado. Entende? Não há meio termo.
Não há a mínima possibilidade de alguém ser escravo do pecado e ser escravo da justiça ao mesmo tempo. Não há como, querido. Olha o texto, irmãos. Veja que coisa interessante. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Eu só posso servir a Deus, eu só posso ser escravo da justiça se eu for liberto do pecado. Se eu sou escravo do pecado, eu não posso servir a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, veja, tendo sido servo do pecado, é uma condição que eu não estou mais nela. Eu estive, mas eu não estou mais. Então, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Eu era servo do pecado, mas agora eu não sou mais. Agora eu sou servo da justiça, eu sou escravo da justiça. Paulo está dizendo, querido, àqueles irmãos que antes de serem alcançados pela graça, eles não eram escravos da justiça. Ou seja, eles não eram controlados, governados, eles não eram dirigidos pela justiça. Por quê? Porque eram escravos do pecado. Era o pecado quem o governava, era o pecado que controlava ele, era o pecado que dirigia essas pessoas. Eu posso sintetizar dizendo o seguinte, irmãos: salvos e não salvos vivem em reinos diferentes, nunca no mesmo reino. Irmãos, eu gostaria muito que isso ficasse claro para nós. Se eu pertenço a Deus, eu estou num reino diferente daquele que não pertence a Deus. E sim, querido, eu posso ter falhas, eu sei disso. Eu posso tropeçar uma vez ou outra, eu tenho consciência disso. Mas o fato é que se eu pertenço a Deus, eu fui tirado desse império das trevas, desse reino do pecado e transportado para o reino da graça. Eu não pertenço mais àquele reino. Eu tenho falhas? Tenho. Eu vou errar na minha caminhada? Vou. Mas mesmo errando, eu sou cidadão de um outro reino. Eu vou aprender, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar para viver de acordo com as leis desse reino, entendeu? Eu vou ser um servo da justiça, mas jamais serei outra vez servo do pecado. O texto, irmãos, é incrível, né? Como Paulo coloca isso de várias formas e de várias maneiras. Olha, versículo 5, 21, capítulo 5, versículo 21. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para a vida eterna. Reino do pecado, reino da graça. Servo ou escravo do pecado, escravo da justiça. Ele está dizendo a mesma coisa, com palavras diferentes, usando termos diferentes, mas continua a mesma realidade. Irmãos, basicamente é assim: existem dois reinos. Um reino do pecado com o diabo e todos os seus anjos, e o reino de Deus com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com a graça e tudo mais. Ou você pertence a esse reino ou a esse. Você não pode estar nos dois reinos ao mesmo tempo. Se você pertence ao reino de Deus, querido, você jamais, em hipótese alguma, por nenhum motivo, jamais você voltará para o reino do pecado. Se você está aqui, há uma esperança de que você seja tirado desse reino e transportado para o reino de Deus, tá? Isso é uma bênção, realmente. Bom, querido, essa é uma verdade, irmãos, absoluta em toda e qualquer época. Ou você pertence ao reino do pecado e é escravo do pecado, ou você pertence ao reino da graça e é escravo da justiça. É nesse sentido que aqueles que não conhecem a Cristo, eles estão livres da justiça, tá bom? Não é que eles têm liberdade para fazer o que bem entender, que não vai haver nenhum problema. Não, não é nada disso. Irmãos, o sentido é esse, tá bom? Agora veja, aí eu cito Lloyd Jones. Ele diz assim, olha, há muitas pessoas que ficam perturbados com essa declaração que eu estou falando aqui, né? De quem está de quem é escravo do pecado está livre da justiça. E se você está no reino de Deus
Por mais que você erre, por mais que você falhe, você pertence a esse reino e não há meio de você ser tirado dele e voltar para o que você era. Assim como se você está aqui, independente da sua religiosidade, da sua moralidade, você é um escravo do pecado. Aí, ele falando sobre isso, ele diz assim, olha, há muitos que ficam perturbados com essa declaração e perguntam, como é que isso pode ser verdade se nem todo incrédulo vive na sarjeta da vida? Há muitos homens de boa moral e há incrédulos que fazem coisas excelentes. Essa é uma preocupação. Veja, isso aqui diz respeito a um contexto, ao contexto no qual o Lloyd Jones estava inserido, entendeu? Porque naquela época havia homens de boa moralidade, assim como há hoje, entendeu? Gente que não é religiosa, gente que não teme a Deus, mas tem a sua moralidade. Então você olha para uma pessoa dessa, de respeito, a pessoa honrada na sociedade, e você pergunta, mas como é que ele pode ser um escravo do pecado, pastor? Aí o Lloyd Jones vai explicar isso. Ele diz o seguinte, o homem que rejeita Cristo e este crucificado, e que não crer na expiação e em sua necessidade absoluta, é de todos os incrédulos o mais perigoso e precisa ser denunciado severamente, como o nosso Senhor denunciou os fariseus da antiguidade. Olha que afirmação, querido, importante. Porque se você pensar por um minuto que seja, nos fariseus da época de Jesus, nos líderes religiosos da sua época, respeitadíssimos pelo povo, a despeito de todo o respeito, de toda a honra e de toda a aparente moralidade que eles tinham, eles estavam perdidos e eram escravos do pecado, e o Senhor condenou severamente esses homens. Chamou eles, querido, de raça de víboras, de sepulcro caiado, de muitas outras coisas que hoje é quase que inaceitável você se referir a alguém dessa forma, entendeu? Mas eram líderes religiosos que conduziam o culto em Israel, que ensinavam as pessoas em Israel e que tinha da parte das pessoas o respeito e a honra, mas a despeito de toda essa pompa, eles estavam perdidos e eram escravos do pecado. Da mesma forma é hoje, irmãos. É por isso, querido, que salvação é um assunto tão importante. É por isso que nós precisamos compreender exatamente isso. Porque você olha uma pessoa boa aos nossos olhos, boa aos olhos da sociedade, e você pensa assim, mas como pode uma pessoa dessa ser escrava do pecado? Como que pode uma pessoa dessa estar no império das trevas? Você diz isso porque não conhece as Escrituras. Porque se conhecesse, não deveria haver dúvida no nosso coração quanto à posição. Eu vou já falar mais sobre isso, tá bom, querido? Quando se faz referência, irmãos, à possibilidade de um homem incrédulo ter alguma justiça, é necessário explicar que sim, ele tem alguma justiça própria, porém, essa justiça não é a justiça de Deus. Ele não é governado pela justiça de Deus, ele não é controlado pela justiça de Deus. O que controla essa pessoa é ele próprio, são as suas próprias ideias, seus pensamentos, sua filosofia. Na verdade, em última instância, quem controla essa pessoa é o pecado e o próprio diabo. Pastor, essa é uma afirmação muito difícil de ser aceita. É verdade, irmãos. Mas eu vou te dar aqui um texto, se você crê nas Escrituras, você não tem como negar. Efésios 2, dos versículos 1 até o 3. Veja o que Paulo diz a respeito do homem incrédulo. A mesma coisa que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6 de Romanos, ele está se referindo aqui. Ele diz, olha, ele vos deu vida. Quando ele diz, ele vos deu vida, ele vai apontar para a vida daquelas pessoas antes de receberem a vida de Deus. Então, antes de Deus os alcançar, ele vai descrever como essas pessoas viviam. Então, observem, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Ele está falando daqueles irmãos lá da cidade de Éfeso,
antes de serem alcançados, antes de receberem vida de Deus, antes de serem salvos. Então, eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. Eles andaram no outro tempo, naquela época, antes de conhecer Cristo, antes de ser salvo, segundo o curso deste mundo. Quando Paulo diz que essas pessoas andaram segundo o curso desse mundo, ele estava dizendo assim, olha, vocês eram controlados, vocês eram governados, vocês eram guiados pelas paixões do mundo, vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E quando Paulo diz isso, ele está dizendo àqueles irmãos lá de Éfeso o seguinte: antes de conhecer Cristo, antes de serem salvos, antes de serem tirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus, vocês eram guiados pelo mundo, vocês eram guiados pelo diabo. E ele vai completar esse pensamento dizendo o seguinte: entre eles também nós, todos nós andamos no passado. O que ele está dizendo aqui? Que Paulo está falando dele como apóstolo, dos seus companheiros de ministério. Nós também andávamos segundo o mundo, nós também éramos guiados pelo diabo, e ele acrescenta uma terceira coisa: também andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. O que Paulo está descrevendo aqui, irmãos? Ele está descrevendo a condição de um homem que ainda não tinha sido salvo. Antes de um homem ser salvo, Paulo está dizendo, ele anda segundo o mundo, ele anda segundo o diabo, e ele anda segundo as inclinações da sua carne. Ou seja, ele vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. É isso, irmãos. Queridos, essa é uma verdade que precisa ser reverberada, entendeu? Independente, querido, independente das pessoas, independente da aparência de moralidade que elas existem, independente até mesmo da espiritualidade, muitas vezes manifestada dessas pessoas, independente daquilo que elas dizem a respeito de Deus, se elas ainda não foram salvas, se elas ainda não nasceram de novo, irmãos, essa é a condição dessas pessoas. Eu vou te dar um registro, querido, de alguém. Eu quero que você entenda, querido. Uma pessoa sem Deus, ela não tem consciência da sua real situação. Ela não tem consciência daquilo que Deus quer dela. Ela pode até se julgar uma pessoa boa e religiosa, mas ela vive, querido, baseado em outras coisas. Olha um texto que eu acho que isso reflete um pouco o que eu estou falando, irmãos. Romanos 10, versículos 1, 2 e 3. Olha o que Paulo diz, querido. Ele está falando sobre os judeus, tá bom? Ele diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, é que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles, que eles têm zelo de Deus. E isso é muito interessante, querido. Isso é muito... É algo que a gente deveria refletir. Paulo está dizendo, eles têm zelo de Deus. Eles têm ciúme por Deus. Eles zelam por Deus. Só que eles fazem isso, olha, porque dou testemunho a favor deles, que têm zelo por Deus. Porém, é um zelo que não tem entendimento. Porém, não com entendimento. Agora ele vai explicar o que é um zelo sem entendimento. Versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles têm zelo por Deus, mas eles não conhecem a justiça de Deus. Eles têm zelo por Deus, mas estão estabelecendo a sua própria justiça no lugar da justiça de Deus. E por causa disso, querido, eles estão lutando contra o próprio Deus. Irmãos, não há dúvida que Paulo, antes de conhecer Cristo, ele acreditava de todo o seu coração que ele estava agradando a Deus com a vida que ele vivia. A perseguição, ele estava perseguindo os cristãos no nome de Deus, achando que aquilo realmente era a vontade de Deus. Isso é um zelo sem entendimento, irmãos. É um zelo sem entendimento.
é uma coisa, irmãos, tão comum hoje no nosso dia. Você lida com tantas pessoas, pessoas religiosas, entendeu? Que dizem amar a Deus, que dizem zelar por Deus, mas na verdade, querido, tudo o que eles estão fazendo é estabelecendo sua própria justiça, é vivendo de acordo com as suas próprias ideias, com o seu próprio entendimento e não de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Ao dizer, querido, que os judeus não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, Paulo está afirmando que a justiça não estava exercendo controle sobre eles. Eles não eram escravos da justiça. A justiça a quem eles serviam era a sua própria justiça. Tudo que foi dito até aqui, querido, tem o propósito de mostrar que quando nós éramos servos do pecado, nós estávamos livres da justiça. E isso tudo nos leva a questionar qual é o valor da nossa justiça própria diante dos olhos de Deus. E eu vou citar um texto apenas que eu julgo ser um texto que cale a boca de qualquer pessoa, irmãos, com relação à justiça própria. Isaías 64, versículo 6 diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A nossa justiça própria aos olhos de Deus, querido, são como trapos de imundícia. Eu não vou explicar mais o que é isso, porque eu já falei tanto sobre isso, querido, que trapos de imundícia, irmãos. Pedaço de pano ensopado de sangue jogado às moscas. É a nossa justiça própria diante de Deus. Deus não quer saber da minha justiça, irmãos. Deus quer que eu me adeque, que eu molde a minha vida através da sua justiça. Bom, vamos aqui rapidinho, eu vou ver se dá tempo. Vamos falar aqui de algumas provas de que somente alguém nascido de novo está debaixo da justiça de Deus. Ou seja, é governado pela justiça de Deus, é guiado pela justiça de Deus. A primeira prova é, irmãos, o homem que tem algum conhecimento da justiça de Deus, e justiça de Deus aqui é uma referência ao padrão moral de Deus, tá bom, gente? Então, o homem que tem algum conhecimento da justiça de Deus tem aguda consciência da sua indignidade pessoal, da sua carência e da sua tremenda necessidade. Só que isso nunca pode ser dito a respeito daqueles que desconhecem essa justiça de Deus. Quem não conhece a justiça de Deus, quem não está debaixo da justiça de Deus, quem não é governado pela justiça de Deus, essas pessoas elas estão satisfeitas consigo mesmas. Elas estão satisfeitas com a sua própria justiça. E eu vou te mostrar isso num texto, irmãos, que eu acho também muito relevante, já até preguei sobre ele. Lucas 18, a partir do versículo 9, diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Veja, a parábola é para falar de pessoas que confiam na sua própria justiça, que confiam em si mesmo, tá bom? Por se considerarem justos. Eles confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros, se achavam melhores do que os outros. Ele está falando aqui, basicamente, dos fariseus, tá bom? Dos fariseus. É por isso que ele vai citar um fariseu. Olha, 2 homens foram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Irmãos, preste atenção, querido, que isso aqui é um homem religioso ao extremo, que está diante do Senhor orando. E ele não está orando a Deus, ele não está pedindo nada a Deus, ele está levando a Deus as suas qualidades, a sua justiça própria. Veja, Senhor, eu não sou um ladrão, Senhor, eu não sou um roubador, Senhor, eu não sou um adúltero, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Ele está aqui fazendo um marketing pessoal diante de Deus. Esse é um homem, querido, que desconhece a justiça de Deus e que acha que é justo aos seus próprios olhos,
que se vê como uma pessoa justa, que se apresenta como alguém bom, como alguém digno de confiança, como uma pessoa que merece ser amada por Deus por causa da sua própria justiça. Entende? Uma pessoa assim, querido, ela não é governada pela justiça de Deus. Ela não tem noção da sua indignidade. Gente, Jesus Cristo era mestre nesse negócio, né? Agora vem um publicano. Veja como é que o publicano ora, irmãos. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Um homem assim, querido, é um homem que tem consciência do padrão moral de Deus e ele sabe que está bem abaixo desse padrão. É um homem que tem consciência das suas fragilidades, entendeu? Dos seus defeitos, querido. É um homem que sabe, querido, que há um padrão a ser alcançado, mas ele está longe desse padrão. Por isso, quando ele se apresenta ao Senhor, ele não vai falar de si mesmo, ele não vai se orgulhar, ele vai clamar por misericórdia. Olha o que o Senhor diz, olha, digo a vocês que este, no caso do publicano, desceu justificado, perdoado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, um homem, querido, que tem consciência, entende, da sua indignidade, da sua carência, da sua necessidade, é um homem que está debaixo da justiça de Deus. Ele conhece a justiça de Deus. Ele tem uma noção do padrão moral de Deus, mas tem consciência da sua incapacidade de alcançá-lo. Por isso, há humildade no coração desse homem. O segundo exemplo aqui, querido, é o homem que tem alguma concepção da justiça de Deus, tem aguda consciência da sua carência pessoal e começa a ter fome e sede de justiça. O texto é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Escute, querido, o homem que tem consciência do padrão moral de Deus, né, estabelecido por Deus, sempre terá consciência de quão distante ele está de alcançar esse padrão. Irmãos, é necessário que a gente se veja. Olha, eu não gosto muito, querido, da ideia do crente que fala demais de si mesmo, sabe? Não é muito legal, irmãos. Porque quando nós nos exaltamos, quando nós começamos a fazer marketing pessoal, de que nós somos isso, que nós somos aquilo, isso reflete de imediato, querido, uma carência muito grande em nós. Uma carência daquilo que as Escrituras dizem. Nós temos uma carência daquilo que é o padrão moral de Deus, daquilo que Deus exige de nós. Porque se nós tivéssemos consciência do que Deus exige de nós, nós jamais nos orgulharíamos, irmãos. Jamais. É muito importante, querido, que nós tenhamos consciência de que há um padrão moral a ser alcançado e que nós estamos distante dele. Nós estamos distante desse padrão moral de Deus. Quando nós temos consciência disso, querido, o nosso coração ele será dominado pela humildade, por um sentimento de que nós precisamos de Deus, de que nós não somos melhores do que as pessoas. Veja, querido, eu sei, a nossa posição diante de Deus, ela é algo intocável. Se você pertence ao reino de Deus, você jamais sairá dali ou será tirado dali. Romano vai dizer isso no capítulo 8, nem morte, nem vida, nem passado, nem presente, nem anjo, nem demônio, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho consciência disso, e eu dou graças a Deus por essa situação, e eu sei que essa situação, ela só é possível por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Então isso não me permite, querido, parecer orgulhoso ou manifestar um orgulho ou superioridade às outras pessoas. Entende? Porque ao mesmo tempo que eu tenho consciência daquilo que Deus fez por mim, eu tenho consciência daquilo que Ele requer de mim. E quando essa consciência me vem à mente do que Deus requer de mim, irmãos, vida de santidade, vida de oração,
amor à palavra, amor ao próximo, serviço sacrificial ao Senhor, entende? Quando eu tenho consciência de tudo isso que Deus requer de mim, querido, e eu olho para a minha própria vida e eu digo, Deus tem misericórdia porque está longe, está muito longe de eu fazer aquilo que o Senhor quer de mim. Eu acho que essa deveria ser a nossa postura diante do Senhor, irmãos, diante de Deus, querido, diante de Deus, entende? Porque às vezes eu vejo o crente, aí ele vai para o outro extremo, entendeu? Ele quer ser humilde, aí ele baixa a cabeça para todo mundo e parece... Aí é outro extremo, irmãos. Eu tenho que ter consciência da minha posição diante do Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu vou errar, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência de que Deus me ama, entende? Sim, jamais, querido, nós deveríamos transparecer às pessoas que nós somos superiores a ela. Jamais nós deveríamos fazer isso. Principalmente quando nós estamos falando de pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, tá? Mas também não posso parecer aquela pessoa que anda cabisbaixo o tempo todo, que aparenta uma falsa humildade, que não é humildade, né? Humildade, irmãos, é reconhecer quem nós somos, tá bom? Eu sei que sou falho, mas ao mesmo tempo eu sei que sou amado por Deus. Então, isso não me faz baixar a cabeça para as pessoas, entendeu? Ser saco de pancada das pessoas ou deixar as pessoas fazer o que bem entender com a gente. Isso está errado, querido. Isso está errado. Isso não é uma postura de humildade. Isso aí é qualquer outra coisa menos humildade, tá bom? Então, para nós aqui, irmãos, eu não vou começar a próxima questão aqui, o versículo 21, porque não vai dar tempo. Não dá tempo. Então, para começar e não terminar, eu prefiro não começar. Então, fica para nós aqui, querido. A nossa condição era uma. Nós éramos escravos do pecado. Não somos mais. Fomos tirados dessa condição. Fomos feitos escravos da justiça. Agora nós somos guiados pela justiça. Nós somos governados pela justiça. Isso não significa que nós somos perfeitos, que nós não vamos errar, que nada disso, irmãos. Isso, quem prega isso está pregando besteira, está pregando bobagem, entendeu? Significa que nós temos consciência de quem nós somos, sabemos o que nós somos chamados para ser, sabemos que ainda não estamos vivendo tudo isso que fomos chamados para ser, mas nós desejamos fazer e viver a vontade de Deus na nossa vida. Sim, vamos errar? Irmãos, eu não tenho dúvida quanto a isso, entendeu? Mas há um desejo no nosso coração, querido, de servir a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força. E é isso que nos faz, querido, e é isso que nos caracteriza como cristãos. Cristãos não são pessoas perfeitas no sentido dessa palavra, entendeu? Cristãos são pessoas que têm consciência das suas fragilidades, querido, mas sabem quem são. Sabem que foram amados por Deus, sabem que foram escolhidos por Deus e que se dispõem a andar com Deus mesmo a despeito das fragilidades do nosso ser. Nós caímos? Caímos, irmãos. A gente levanta, sacode a poeira e continua a caminhada, tá bom? Caiu lá na frente, irmãos, levanta de novo e continua a caminhada, porque nós temos um alvo, nós temos um propósito de vida. E nós vamos chegar lá, não por causa de nós, mas por causa do Deus que nos escolheu, que nos chamou para ser dele antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Vamos encerrar por aqui, nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos por verdades tão tremendas, Pai, tão tremendas. Nós somos servos da justiça, Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos teus filhos e filhas, Pai. É isso que nós somos, Pai. É essa a verdade a nosso respeito. Essa é a nossa posição diante de Ti. Pertencemos ao Teu reino. Somos filhos de Deus. Homens e mulheres que, a despeito das suas fraquezas, foram escolhidos para servirem ao Senhor. Pai, que o Teu Espírito nos habilite, que o Teu Espírito nos capacite a andarmos, Pai,
em santidade diante do Senhor e a vivermos para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.